sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mariana Gomes, uma das apresentadoras do Metaverse, o podcast oficial da RCE Digital e da Metaverse Agents. Hoje eu estou com o prazer aqui de receber o Maurício Santos, que tem uma vasta carreira aí em tecnologia no mercado, e eu queria que, antes de tudo, te agradecer, né, por você ter vindo e pedir para você falar um pouquinho sobre você no mercado, a sua trajetória, enfim. Legal. Bom, eu sou Maurício, eu atualmente sou responsável pela Claro Pay. A Claro Pay é o banco digital da Claro, mas como você falou, tenho uma grande experiência aí, não só em serviços financeiros, em empresa de telecomunicações, mas principalmente em tecnologia, em finanças. Eu comecei a carreira em 2002, trabalhei na Promon, que é uma empresa de consultoria. Depois eu passei 15 anos no Citigroup, um grande banco americano, multinacional. Fiz carreira passando tanto por tecnologia quanto por finanças e serviços financeiros. E depois eu cheguei à Claro em 2017 com o objetivo de fazer inovação em serviços financeiros em uma empresa de telecomunicações, que é uma coisa um pouco difícil, né? Um pouco abstrata para as pessoas, mas que mais recentemente, com os conceitos de Embedded Finance, com os conceitos que as novas regulações de Banco Central trouxeram, como o PIX, Open Finance, e uma nova configuração que a gente está tendo no mercado financeiro, permitem com que empresas não financeiras prestem serviços financeiros. Claro, em parcerias com bancos, com fintechs, usando as inovações que estão surgindo no mercado financeiro, mas com o objetivo de prover um serviço financeiro mais adequado, mais assertivo, para quem conhece o cliente, como a Claro, melhor do que muitos bancos e fintechs conhecem. E a gente vai poder falar um pouquinho mais aqui sobre isso aqui no nosso bate-papo. Legal. Aqui no Rio Innovation Week 2024, você acabou de dar uma palestra exatamente sobre isso, né? Tecnologia, inovação e inteligência artificial nas fintechs, né? No meio financeiro, no mercado financeiro. Fala um pouquinho para mim dos desafios que você encontrou para conseguir implementar as novidades aí, né? Eu imagino que você esteja o tempo todo implementando coisas novas dentro da Claro e nas outras que você passou. Sim. Que desafios você encontra? Os principais desafios estão relacionados, primeiro, ao uso de tecnologia, são tecnologias mais recentes. A gente fala muito de inteligência artificial hoje em dia, mas as pessoas estão se referindo principalmente à IA generativa, que é o ChatGPT, o Gemini, Llama e outras tecnologias que têm surgido, em que a inteligência artificial está mais próxima do cliente final, do consumidor. Mas a inteligência artificial, ela já existe há muitos anos, né? Conceitos de machine learning, algoritmos, robôs, né, para Robotics Process Automation e uma série de outros tipos de robôs já são aplicados em diversas indústrias, inclusive no mercado financeiro. Por exemplo, quando você está utilizando um chatbot e ele tem um certo aprendizado, né, e vai respondendo as suas dúvidas numa linguagem quase que natural, não necessariamente o que está por trás é essa IA generativa que a gente está vivenciando hoje em dia. É uma inteligência artificial que já existia. Quando você avalia, por exemplo, investimentos em mercados de ações, de capitais, existem bancos e fintechs que já têm utilizado há muitos anos algoritmos e machine learning com aprendizados próprios para fazer os melhores investimentos, seja de uma tesouraria de um banco, seja para fazer investimentos para um cliente ou para um fundo de investimento. Então, a gente já vinha tendo essa explosão de inteligência artificial há muitos anos, só que ela não era visível muito ao cliente final, ela ficava muito por trás das cenas. O que isso tem trazido agora é um poder ao cliente para que ele use isso ele mesmo, né, para diversas finalidades que a gente tem visto hoje. Na Claro, especificamente, a gente já vinha usando inteligência artificial também por trás das cenas, em relacionamentos com o cliente, no atendimento, e nos serviços financeiros isso não é diferente. No Claro Pay a gente também tem utilizado e visualizando não só a eficiência operacional, que é uma das
um dos benefícios, né, do uso de inteligência artificial, fazendo com que a gente tenha custos menores, e tendo custos menores a gente consegue ter condições melhores nos serviços financeiros para os nossos clientes, mas também com outras coisas como personalização, ou seja, fazer uma estratégia de comunicação, de marketing mais personalizada, chegando no cliente no momento que ele precisa de um serviço financeiro, com o serviço que ele precisa naquele momento, de uma maneira mais assertiva, assim como para quando você já tem o cliente usando algum serviço financeiro, ele tem uma experiência mais personalizada. Eu acho que esse é o objetivo de inteligência artificial aplicada a serviço financeiro. O que todo cliente de serviço financeiro deseja é ter uma gestão financeira pessoal em que ele tenha mais ganhos, ou seja, ele tem um crédito em que ele paga o mínimo possível, ele tem investimentos em que ele ganha o máximo possível, ele ter segurança, ele ter resiliência e proteção contra fraudes, e ele proteger o dinheiro dele e maximizar o dinheiro dele para ele ter uma vida melhor, mais saudável, mais feliz. E a inteligência artificial vai trazer isso de uma maneira melhor, ou seja, ela deve, ao longo dos anos, isso que a gente vai buscar diariamente através do Claro Pay, é oferecer um serviço que a gente chama de marketing one-to-one, conhecer melhor o cliente com uma diversidade de dados cada vez maiores, e conhecendo melhor o cliente, com o auxílio de robôs e uma capacidade de processamento bem maior, você conseguir oferecer os serviços de uma maneira melhor e fazer sugestões, recomendações, ser um assessor financeiro pessoal daquele cliente, que muitos clientes das classes sociais mais baixas, né, não têm. Hoje, um cliente de private bank de um banco, por exemplo, tem um assessor financeiro com produtos sofisticados, com recomendações, com contato constante, tirando dúvidas dele, assessorando ele para que ele ganhe mais e tenha uma gestão financeira mais efetiva. As camadas inferiores têm o serviço financeiro básico, muitas vezes. Então, acho que a inteligência artificial vai permitir isso se aproximar. Vai permitir aquele assessor financeiro que hoje você depende de um officer, de um banker, né, de um assessor, pessoa, né, um ser humano fazendo aquilo, um robô poderia fazer isso em escala para muito mais pessoas. E aí uma pessoa que ganha muito menos pode potencializar e crescer na vida de uma maneira mais melhor, né? Me tira uma dúvida, a Claro, ela é pioneira em várias implementações, né, de tecnologia, de inteligência artificial para esse mercado mesmo financeiro. Exato. Me cita algumas coisas que vocês foram Bom, a Claro falando um pouquinho de telecomunicações, a Claro ela é pioneira há muitos anos, então o 3G, o 4G, o 5G, o 4,5G, o 5G, a Claro sempre esteve à frente, inclusive de outras operadoras, lançando essas novidades em termos de conectividade para o cliente. A Claro também, ela tem a TV por assinatura, que hoje basicamente, né, está sendo substituída pela tendência dos streamings, mas a Claro foi pioneira na TV por assinatura no Brasil. Antes era com a marca NET, depois também foi consolidada sob a marca Claro. A Claro lançou o TV+, que é um agregador de streamings, né, para se reposicionar nessa nova realidade de conteúdo de TV. A Claro também tem um serviço similar ao que hoje é o Spotify, o Deezer, que é o Claro Música, e ela lançou esse serviço há muitos anos também. Foi uma das primeiras a lançar esse tipo de serviço no Brasil, de streaming de música. E a Claro cada vez mais está buscando diferenciar o seu serviço. Não só a convergência de conectividade e de conteúdo através, por exemplo, de serviço de TV, ou a própria banda larga, que também foi uma das pioneiras na banda larga por fibra, por cabo no Brasil, e hoje é líder, né, também nesse serviço. Mas não só a convergência de conectividade, mas também com a aplicação dessa conectividade. Essa é uma diferença importante e é que a Claro está trazendo cada vez mais de novidades. Ou seja, eu não vou prover simplesmente o túnel, a conectividade, a forma de uma pessoa se conectar com a outra e se conectar a serviços, mas também vamos oferecer serviços que usem essa conectividade, como a própria TV, como o Claro Música, mas também como bancos digitais, como é o Claro Pay. O Claro Pay ele é um banco digital não só B2C, mas B2B também.
A gente vê mais, claro, o consumidor final vê muito mais o B2C, que é o aplicativo para ter os serviços de banco, desde conta, pagamentos, Pix, serviços de crédito, serviços de investimentos, serviços de seguros, assistências, mas também a gente também tem um braço B2B para grandes empresas. A Claro, ela é uma das maiores empresas de tecnologia hoje no Brasil, não só pela marca Claro, mas também pela Embratel, oferecendo conectividade, mas também serviços de tecnologia como cloud, serviços de segurança, serviços de soluções digitais. E por que não para essas grandes empresas clientes da Claro e Embratel a gente também não oferecer serviços financeiros? Então a gente tem, por exemplo, serviços de processamento, arrecadação, cobrança de Pix a grandes empresas. A gente tem alguns serviços, por exemplo, de Bank as a Service, serviços de hub de pagamentos, também para o mercado B2B, de maquininhas, por exemplo, que é um serviço que a gente lançou recentemente para pequenas e médias empresas também, em parceria com a Fiserv. Então a gente está buscando inovação e a nossa inovação não vem através de desenvolvimento próprio de produtos. Nós temos a conta, que é um produto próprio, temos serviços ali como, por exemplo, pagamento via Pix, que também é um produto sob gestão própria nossa, mas o objetivo do Claro Pay é ser uma plataforma digital em que a gente pluga nessa plataforma, de um lado, os nossos clientes. São mais de 60 milhões de clientes hoje, pessoas físicas no Brasil, mais do que 1 milhão de pequenas e médias empresas. As maiores empresas do Brasil são clientes da Embratel e da Claro também. E a gente busca plugar essas empresas e esses clientes a bancos e fintechs que tenham produtos inovadores para oferecerem através do relacionamento e do conhecimento que a Claro tem desses clientes de uma maneira assertiva. Então é assim que a gente espera inovar, no relacionamento com o cliente, no conhecimento com o cliente e na oferta de serviços para esse cliente de uma maneira mais assertiva, no momento que ele precisa, nas condições que ele precisa e produtos inovadores. Legal. Para a gente encaminhar já para o fim, eu queria agora te fazer uma pergunta mais de cunho cultural e comportamental, porque Legal. A gente falou bastante dos desafios de implementar as novas tecnologias, falou do pioneirismo da Claro, né, tudo que trouxe e tudo mais, mas eu imagino que deva ser um desafio muito grande também, sem olhar para esse ponto estrutural, o comportamental mesmo das pessoas. Então, como fazer com que as pessoas, ainda mais sendo o Brasil, a gente sabe que o Brasil tem as condições específicas, né? De sociedade, de cultura e de tudo mais. Enfim, quais desafios uma empresa, uma marca que vai começar a implementar, ou que já implementa, mas que tem muita dificuldade, a gente vê que a Claro não tem tanta dificuldade assim, enfim, sempre fez isso muito bem. Quais desafios pode encontrar com as pessoas que trabalham lá, né, com seus clientes internos, e como conseguir enfrentar isso de uma maneira positiva? Olhando especificamente para serviços financeiros, né, para o tema que eu domino, eu sou responsável dentro da Claro. Eu acho que hoje o maior desafio é a inclusão financeira. E olhando esse aspecto comportamental e cultural. A gente ainda tem um caminho importante a perseguir nesse aspecto. Já houve uma evolução importante, a gente passou pelo processo de digitalização mais acelerado durante a pandemia, de inclusão financeira também, que foi propiciado através do Pix, através de regulações de Banco Central para sociedades de crédito direto, de instituições de pagamentos. O mercado hoje financeiro tem uma configuração bastante diferente de anos atrás, com os bancos digitais. O acesso a ter uma conta hoje é muito mais democrático, né, através das contas digitais. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem praticamente 6 contas por brasileiro adulto hoje no Brasil. Quer dizer, não é mais um problema não ter uma conta. Só que a questão é que as pessoas ainda não usam devidamente para fazer a sua gestão financeira pessoal. Então existem também, ao mesmo tempo que existem essas estatísticas que mostram que tem várias contas para cada brasileiro, existem outras pesquisas que mostram que a gente ainda tem 30, 40 milhões de pessoas hoje no Brasil que não usaram essa conta para nenhuma razão nos últimos 3 meses. Então, quem não tem uma conta no Caixa tem, mesmo nas populações mais carentes, mais pobres do Brasil. Eles têm, mas realmente eles estão usando isso?
Quando a gente vai para o interior do Brasil, para as comunidades, para as cidades mais pobres, para as classes sociais mais baixas, a gente vê um nível de analfabetismo muito alto, um nível de falta de educação tecnológica muito alto e pessoas que realmente ainda usam dinheiro. Apesar do Pix ter aumentado, né, o nível de pagamentos eletrônicos, a gente tem ainda pessoas que preferem usar o dinheiro porque consegue pichinchar na mercearia do bairro, porque tem receio de fazer um depósito no banco e o banco cobrar tarifa e aquele pouco de dinheiro que ela tem embora. Então a gente tem um caminho a perseguir. A nosso propósito, como Claro Pay, no B2C, é principalmente atender essa camada da população. É o que a gente chama hoje de semi-bancarizados. E nenhum banco, eu desafio, mas nenhum banco hoje conseguiu chegar a essa população da maneira como deveria. Essas pessoas muitas vezes trocam mensagens pelo WhatsApp por áudio. Por quê? Porque ela não consegue ler e escrever uma mensagem de texto. Por essa razão do analfabetismo ou semi-alfabetismo que a gente tem hoje no Brasil. Então, como você vai ter um aplicativo do banco que ela tem que baixar da loja e depois instalar, para cadastrar uma conta tem que tirar foto de documento, e depois para tomar um produto de crédito tem que preencher um monte de dado, para conta, para entender como funciona a remuneração da conta tem que entender algumas regras. É complexo. Para fazer um pagamento de um pagamento online tem que fazer aquele copia e cola do Pix, que foi muito bom para substituir o boleto, para substituir outras alternativas que a gente tinha, mas ainda é complexo copiar uma mensagem, abrir o aplicativo do banco, colar, voltar para o aplicativo de e-commerce e concluir a transação. Então acho que tem um grande caminho ainda, e o que a gente tem buscado fazer é conhecer esse cliente melhor. Ou seja, visitar as comunidades, visitar esses clientes diretamente no pessoal, né, e entender quais são as necessidades deles, realmente a forma como ele quer interagir no celular, como ele espera interagir com o serviço financeiro, e a gente gradualmente adaptar, né, a nossa tecnologia para chegar melhor nesse cliente, os nossos canais de comunicação, canais de venda, canais de atendimento, para realmente a gente atender melhor essa população e auxiliar nesse processo de inclusão não só digital, que a Claro é pioneira, mas também financeira para esse cliente. Maravilhoso. Eu acho que tudo passa pela confiança, né? Sem dúvida. A população precisa começar a confiar, principalmente a que não tem muito acesso. Exato. Maurício, quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu tempo, enfim. Perfeito. Esse foi mais um episódio do podcast Metaverse, da RCE Digital, em parceria com Metaverse Agents, e a gente está aqui no Rio Innovation Week mais um dia, e até a próxima. Tchau!